graça e a paz para todos. E aí, tudo bem? Graças a Deus comigo está tudo bem, espero que com você também. Faz um tempo que eu não coloco um vídeo no canal. Hoje eu vou estar falando de um assunto bem, para mim, um assunto doce, um assunto que me traz a esperança de volta, em saber também que tudo que eu faço aqui não é em vão, que haverá um arrebatamento, que haverá uma vida eterna com Cristo. Então eu vou estar falando do arrebatamento ou as duas vindas de Cristo. A vinda de Cristo para a igreja e a vinda de Cristo para o remanescente judaico. Como é que eu posso fazer para trazer esse assunto à tona de uma forma leve, de uma forma compacta, eu não quero me estender muito, e também de uma forma que fique bem definida. Primeira vinda para a igreja, segunda vinda para o remanescente judaico. Vamos lá? Podemos começar com 1 Coríntios, capítulo... Podemos começar com Apocalipse, capítulo 3, o verso 10. Eu vou ler aqui no computador, na Bíblia do computador, que fica mais fácil. Capítulo 3 e o verso 10 nos vai dizer assim: Porque, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então aqui a gente já começa a entender que o Senhor irá tirar um povo, irá salvar um povo e que creia na sua palavra. Esse povo, eles não vivem conforme ao mundo, conforme os regimentos do mundo, e o Senhor irá tirar eles porque eles creem na sua palavra e serão tirados do dia da provação, não no dia, mas do dia da provação. Eles serão livres antes que a grande tribulação aconteça. É o que está dizendo Apocalipse capítulo 3 e o verso 10. Poderemos também ler 1 Coríntios, aqui no capítulo 15 e os versos 50, 51 e 52. Eu vou ler na Bíblia, que essa versão é bem melhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui foi o seguinte: o corpo, ou a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Já começamos por aí, teremos que ser transformados para ser arrebatados. Porém, ele diz que eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos, olha a ordem, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Só subiremos depois de ser transformados. Só que isso é no abrir e fechar de olhos. É o que a palavra diz. Traremos à luz 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e os versos, poderemos ler do 3 ao 17 também, para entendermos melhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui fecha toda a questão de que os mortos serão ressuscitados primeiros e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos com Ele. Eu vou parar aqui para a gente entender alguma coisa dessa natureza. Tudo isso ele nos mostra uma direção. Qual a direção que ele nos mostra? Que nós seremos arrebatados, nós seremos junto com Cristo, ele não pisará na terra. Então o que acontece? Nesse ponto é a igreja que será arrebatada. Algumas doutrinas, elas dizem que o remanescente judaico e a igreja subirá junto. Não é. Para o remanescente judaico, não serão os gentios que vão ser convertidos ou pregarão uns para os outros, mas haverá destinado 2 homens chamados de os candeeiros ou os 2 ramos de oliveira, que se encontra lá em Zacarias, no capítulo 4, nos versículos 11 e versículos 14. Também em Isaías 11 e os versos 11 e 12 também vai dizer a mesma coisa, no mesmo sentido. Então, aqui fecha a questão do arrebatamento da igreja, e será um arrebatamento secreto. Sim, por quê? Porque o Senhor vai estar nas nuvens e atrairá, que o nome é arrebatamento, significa atrairá para si, ou ser tomado com violência, ou ser tomado de repente, ele tomará para si, primeiro os mortos, depois nós nos juntaremos com os mortos, com Cristo nas nuvens. De lá seremos levados aos céus. Isso, e a Bíblia diz aí, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 17, diz: e estaremos com ele para sempre. Ponto. Aí é a igreja. Porém, para o remanescente judaico, a história já é outra, já muda completamente de figura. Se você observar o que diz aqui em Zacarias, a gente pode começar com Zacarias, capítulo 4, versículo 11. Prosseguiu e perguntei: quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? O versículo 12 diz assim, tornando a falar-lhes, perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. O 14 diz assim, então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Esses serão os 2 ramos de oliveira, ou os 2 candeeiros que estavam diante do Senhor. E esses 2 você vai encontrar isso aqui lá em Apocalipse capítulo 11, os versículos 3 e versículo 4. O Senhor na revelação a João, ele mostra eles 2 pregando em toda a terra vestido de pano de saco sobre si. Porém, Isaías também vai dizer a mesma coisa. Isaías vai dizer uma coisa semelhante. Diz que nos últimos dias haverá um remanescente sendo salvo de Judá e de Israel. Então, o que acontece? Essa promessa é para o remanescente judaico e não para a igreja. A igreja já vai estar com o Senhor, segundo o que está escrito em Apocalipse 3, o versículo 10. Segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses, os versículos de capítulo 4, os versos do 13 ao 17. 1 Coríntios também está dizendo a mesma coisa. Capítulo 15, versos 50, 51 e 52. A gente vai ver exatamente o contrário agora, porque essa promessa é para o remanescente judaico. Aqui em Romanos, capítulo 11, o versículo 1 vai dizer o seguinte: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, deles não foram rejeitados por inteiros, mas aqueles que não creram, Deus não rejeitou o seu povo, como diz aqui no versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo.
a quem de antemão conheceu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ao remanescente, haverá pregadores para o remanescente, mas a Bíblia mostra que o arrebatamento da igreja será primeiro e depois virá o arrebatamento do remanescente judaico. Vamos começar? Volte lá para Zacarias, capítulo 14, o verso 4 em diante, que você vai entender o que eu estou falando. Aqui começa a direção, você vai perceber, a direção para o remanescente judaico. Presta atenção. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então você vê, já aqui no versículo 4, você já vê uma diferença gigantesca em relação ao arrebatamento da igreja, que o Senhor o atrairá e nos encontraremos com ele nos ares. Aqui ele colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras. Se você ler do versículo 1 em diante, você vai ver exatamente essa questão. Mas é em Atos dos Apóstolos que eu quero fechar, como diz Hernandes Lopes, botar uma pá de cal no assunto. Atos capítulo 1 e o verso 9, você vai entender de uma vez por todas que haverá sim, melhor dizendo, duas vidas do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 9 diz assim, 9: Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos, e uma nuvem o encobria dos seus olhos. E estando eles com os olhos fintos nos céus, ou no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao seu lado. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Eis que esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que vistes subir. Olha o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Eu queria que você parasse e raciocinasse essa questão. Veja que ele vai subir da mesma forma, vai descer da mesma forma que ele subiu para o Monte das Oliveiras. E eis que voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham de pé diante do Senhor, o Senhor da terra. Então, é aquelas mesmas 2 testemunhas que se encontram lá, que fala lá em Zacarias capítulo 4. A gente está encontrando elas aqui. Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se esses 2 versículos não falarem, não mostrarem a distinção entre a primeira e a segunda vinda, entre o arrebatamento da igreja e o arrebatamento do remanescente judaico, eu não sei mais o que dizer. Eu não tenho mais assunto. Porque quando você vai para Mateus capítulo 24, ele vai te dar uma noção do assunto do arrebatamento dos judeus, que você também vai entender algumas coisas que o Senhor Jesus ele não veio pregando para gentios, ele veio pregando o Rei de Deus para os judeus. Se você prestar atenção no que diz, antes de ler o 24, eu vou ler o 15, quando aquela mulher cirofenícia chegou-se a Jesus e rogando-lhe, pediu que ele expulsasse os demônios da sua vida. Olha o que ele disse no versículo 24. Mateus capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha o que diz o versículo 26. Então ele respondeu: disse, não é bom tomar do pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. De novo, ele fala que não veio para os gentios, senão para os judeus. Mas lá em Mateus 24, como eu tinha
falado, você vai encontrar alguns versículos que você vai entender a distinção entre reino de Deus e reino a igreja com o reino de Deus, né? O evangelho da graça com o reino de Deus, são duas coisas completamente diferentes, tá certo? Então diz assim do versículo 11 em diante, Mateus capítulo 24, versículo 11 em diante. Os discípulos aqui interpelaram ele, perguntando como seria, quando seria, e ele começou a explicar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estaremos, quem estará perseverando por a gente é a fé que está dentro da gente, é um dom que Deus nos deu. Deus nos deu. É o que diz lá em Efésios capítulo 2. Aqui é perseverança que será trocada vida por salvação. Remanescente judaico. Prosseguindo, os versículos 18 em diante. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estão grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Quem vive o sábado na Bíblia Sagrada, nós sabemos que é judeu. Os outros, se for judeu messiânicos, aqueles que crê no Messias, que crê em Cristo, sim, aqueles vivem o sábado. Não outras igrejas que querem imitar os judeus e querem dizer que só há um arrebatamento. Não, aqui você vê que quem por lei guarda o sábado são os judeus. Então, quando ele diz aqui, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, está falando de judeu, certo? Isso aqui não está falando de cristãos. Então, se você observar, Mateus foi escrito para judeu. Pouco você vai ver no livro de Mateus alguma coisa escrito para cristão. Muito pouca coisa você vai ver para cristão. Aqui é para judeu. Mas também você vê também em Mateus 3:2 que quando Jesus pregava e ensinava os seus discípulos a pregar, ele vai dizer que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, dependendo da tradução. Você vai encontrar isso em Mateus 3:2, você vai encontrar em Mateus 4:23, né? Você vai encontrar muito isso. Já o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Nas suas cartas? Eu fui enviado para os gentios. Ele fala sobre essa questão. Ele fala exatamente dessa forma. Eu vou ler o versículo aqui, 11, Romanos capítulo 11, o versículo 3 diz assim, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios. Paulo não foi designado como os outros apóstolos para pregar para judeus. Os outros apóstolos eles pregavam e as suas cartas são direcionadas para os judeus. Já o apóstolo Paulo ele foi direcionado para os gentios. Por isso que temos tantas cartas de Paulo falando sobre essa questão dos gentios. E essa questão, certa vez ele falou para Pedro, ele repreendeu a Pedro exatamente por essa questão. Porque Pedro é da circuncisão, Pedro veio para pregar da circuncisão, ou seja, para os judeus. E ele foi levantado como apóstolo para pregar para os gentios, né? Então ficou bem claro, eu creio que ficou bem claro quanto à questão do arrebatamento judaico, ou seja, o remanescente judaico, e que será o último arrebatamento, a última vinda de Cristo, e também o arrebatamento da igreja. Eu quero ler mais um versículo aqui. Mateus 4:4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. João 5:47 diz, se não crer no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Fica na graça, fica na paz e até a próxima.